Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas, vamos entrando. Hoje a gente vai falar, a sua menina ferida está travando a tua vida. Então pode ir entrando, manda o aviãozinho para as amigas, compartilha essa live. Hoje a gente vai trazer um assunto muito importante para nós mulheres, para a gente virar algumas chaves, para a gente vir aí para um processo de cura. Então vai mandando aí o aviãozinho para as amigas, aquela amiga especial, manda para ela que no final da live ela vai te agradecer por ela também poder estar tendo essa experiência de vir fazer esse movimento de cura. Então hoje a gente vai entender por que a nossa criança ferida ela está travando a nossa vida hoje. A gente vai também trazer um pouquinho do pensamento sistêmico para a gente poder entender dinâmicas que acontecem na relação de mãe e filha que também pode estar travando a tua vida. Então bora lá, manda o aviãozinho para as amigas. O convite agora também, larga tudo que tu tá fazendo, vem pro teu merecimento, foca a tua atenção aqui, porque se tu tiver 100% presente aqui, eu tenho certeza que tu vai virar chave e vai começar a sentir esse processo de cura e de liberação. Enquanto a mulherada vai chegando, enquanto vocês vão mandando o aviãozinho, eu quero contar bem rapidinho uma história minha que está muito relacionada com o que eu quero ensinar para vocês aqui hoje. Então, faz algum tempo, que eu venho trilhando esse caminho do autoconhecimento, acessando novas informações, acessando esse pensamento sistêmico e transformando a minha vida. Então, teve um dia que eu estava em casa e eu estava escutando algumas músicas de louvor e aquele dia eu estava muito emocionada. Naquele dia foram caindo fichas para mim. Naquele momento eu pude me visualizar. Aonde a Grace estaria naquele momento se eu não tivesse acessado essas informações, se eu não tivesse curado a minha criança interior, e eu pude olhar para onde eu estava chegando, para as bênçãos que eu estava recebendo na minha vida, as curas, a transformação de como eu comecei a me sentir diferente comigo mesma, como isso começou a contribuir no meu relacionamento de casal, na minha relação com a minha filha. Então tudo foi sendo transformado desde o ponto que eu olhei para minha criança interna, que eu acolhi a minha criança, que eu vim para minha autorresponsabilidade e que eu acessei os ensinamentos sistêmicos, me ajudando a me colocar em ordem dentro do meu sistema familiar, entendendo quais as disfunções aconteciam para mim poder ir para o meu lugar de força e de leveza. E é desses ensinamentos que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, nesse dia foi um dia muito especial. Eu estava escutando lá os louvores e foi caindo todas as fichas para mim, da onde eu estava chegando e aonde eu iria parar se eu não tivesse acessado esses conhecimentos. E aí eu estava num estado assim profundo de gratidão, muito emocionada. E chegou o final do dia, eu recebi um presente, uma pessoa veio até a minha casa me dar um presente e não foi coincidência porque essa pessoa já tinha falado que ela ia me dar esse presente. No começo eu fiquei meio sem jeito de receber esse presente, então teria vários outros dias para ela trazer esse presente, mas ela trouxe exatamente nesse dia, onde eu estava revivendo, pensando, agradecendo a oportunidade de ter conhecido o pensamento sistêmico. E aí naquele dia eu recebi esse pingente que eu estou usando aqui, que são 2 andorinhas e está escrito aqui, eu, tu. Como eu já comentei com vocês, na minha história sempre veio, o universo sempre se comunica comigo através de pássaros, e por isso que o nome da mentoria ficou Pronta para Voar, e eu trouxe a questão dos pássaros, da liberdade, porque sempre foi essa comunicação. E aqui foi mais uma confirmação do universo naquele dia que eu estava muito emocionada pelas curas que estavam acontecendo na minha vida e eu recebi esse presente. E esse presente é muito especial, porque esse presente, esse broche, era da minha avó. Eu não conhecia a minha avó, ela faleceu quando a minha mãe ainda era criança, e naquele dia esse presente chegou na minha mão com o universo me confirmando aquilo que eu estava pensando e sentindo naquele momento. E eu tenho certeza,
que teve ali os palitinhos da minha avó para que esse broche chegasse nesse dia para mim, me confirmando algo. Então é sobre isso. Eu quero trazer um pouquinho de tudo aquilo que me transformou para que vocês também possam acessar esses conhecimentos e poder destravar a vida de vocês. Então, antes de eu começar, eu quero explicar duas coisas para depois, na hora que eu for decorrendo a live, vocês entenderem, não tiver dúvidas, porque eu não sei quem está aqui na live, qual é o nível aqui de conhecimento, então talvez alguém vai dizer, ai Grace, o que é isso aí? Eu escuto falar de criança interior, o que é isso? Então vamos lá, criança interior é uma porção que a gente tem dentro de nós, é o nosso inconsciente. Então eu tenho a minha eu adulta, que é a minha corporeidade, eu tenho 39 anos, mas dentro de mim ainda existe aquela minha porção criança, de tudo que eu vivenciei lá, emoções que ficaram reprimidas, necessidades que eu senti que não foram satisfeitas. Então tudo que eu vivenciei lá existe aqui, uma porção dentro de mim que reverbera no dia de hoje. Então todos os nossos problemas, os conflitos, não são os nossos problemas de aqui e agora, mas são as projeções de tudo que a gente viveu lá, da nossa criança, lá entre 0 e 7 anos, e isso reverbera hoje. Então como que acontece isso, para vocês entenderem um pouquinho melhor? Por exemplo, eu sou mãe e eu desejei muito ter uma filha. Então eu me programei, eu preparei quartinho, eu desejei muito essa filha. Então essa filha veio e ela não tem questões, ela não tem ferida, porque a gente diz que a gente tem 5 feridas lá da infância, feridas emocionais. Então a minha filha tá ok. Num segundo momento eu engravido, mas não era o momento. Eu estava passando por dificuldades no casamento, eu estava passando por uma crise financeira, eu não queria naquele momento, enfim. Já lá no útero, esse bebezinho ele vai registrar essa ferida de rejeição. E aí é onde que a percepção desde lá de tudo que a gente vivenciou na barriga da nossa mãe vai impactar na nossa vida. Então essas duas pessoas, uma não tem a ferida e a outra tem, no mesmo acontecimento, a percepção, o jeito de elas olharem para aquilo que está acontecendo vai ser totalmente diferente. Então, por exemplo, eu saí viajar, fui a trabalho e daqui a pouco eu liguei para esse meu filho que tem a ferida da rejeição. Filho, como é que tu tá? Tá, mãe, tudo bem e tal. A minha filha que não tem problema de ferida de rejeição, ela tá. A mãe ligou pro mano, daqui a pouco, outro dia ela liga para mim e ela toca a vida dela tranquilo. Agora, se eu ligo para ela e não peço para falar com ele, ele tem a ferida da rejeição. O que acontece? O filtro dele tá sujo. Então ele vai começar, meu Deus, a mãe ligou para ela, não pediu para falar comigo. Meu Deus, a mãe gosta mais dela do que de mim. Ah, eu já sabia, eu não sou amado, eu isso e aquilo. Uma percepção totalmente diferente. É como se a gente tem lá, né, o filtro de café e tu joga a água ali. Se eu não tenho nada, só tô com o coador ali limpinho, a água vai sair do outro lado transparente. Agora, se eu coloco o pó de café, a água que cai ali cristalina, ela vai sair o quê? Suja, marrom, com cheiro, com sabor. Então, assim é na nossa vida. Então, tudo que a gente vivenciou lá atrás, esses filtros vão o quê? Ficando sujos, distorcidos. Então, quando acontecem os conflitos aqui, está relacionado pelo meu olhar. Então, por isso que é tão importante a gente curar a nossa criança, para a gente tirar todas essas distorções daquilo que nos aconteceu lá no passado. Eu quero fazer o convite aqui para a gente fazer um movimento sistêmico. Fecha os teus olhos, 3 segundos, respira bem profundo, só para te conectar com o teu aqui agora, que a gente já vai fazer um movimento sistêmico aí com a tua criança interna. Então respira bem fundo, solta o ar. O convite agora, pode abrir os teus olhos, não racionaliza. É a primeira coisa que vier na tua cabeça. É o primeiro número, é a primeira memória, não tenta dizer não é isso aqui, é a primeira coisa que apareceu. Então respira fundo e olha para a tua menina,
Que idade tem a tua menina? Que idade que a tua menina se sentiu travada? Foi 4, foi 5, foi 6? É o primeiro número que aparecer na tua cabeça. Só sente essa idade. E agora a gente vai um pouquinho mais fundo. Traz a tua lembrança aonde que a tua menina paralisou. Qual situação? Deixa vir qual foi a primeira lembrança que veio na tua cabeça. Talvez lá atrás tu sentiu bullying dos teus coleguinhas e a tua criança ficou lá paralisada. Ou você perdeu algum dos teus pais lá na infância, ou um bichinho de estimação, uma pessoa querida, ou você foi abusada lá na infância, ou você tinha pais autoritários que te falavam coisas agressivas. Tu não consegue, tu nunca vai dar certo na vida, faz tudo errado, mas é desajeitada. Qual foi a lembrança que veio para ti? Então foi nesse lugar, nessa lembrança, que a tua menina, ela tá lá travada ainda, paralisada. E aí, enquanto você não tirar a tua menina dessa paralisação, que a gente usa de ferramentas para ir ressignificando essas vivências, quando chega aqui um desafio, quem olha para o desafio é a tua menina. E quando é a tua menina que olha para o desafio, percebe realmente o desafio é grande. Para a menina, o desafio é enorme. Porque se o desafio acontece e tu curou a tua menina e tu tá aqui no olhar da tua adulta, fica muito mais fácil. Esse desafio, esse obstáculo, ele fica menorzinho. Talvez também quando você recebe até algo, uma promoção de um cargo, quem olha é a menina. E aí você vê aquilo, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí você trava porque lá atrás a tua menina tá travada. Então tu tem que tirar a tua menina lá da paralisação para poder a adulta tomar as rédeas da tua vida. Senão a todo instante é a menina que vem. E no fundo a maioria de nós, a gente tem uma criança muito birrenta, muito ferida, e a todo momento ela quer chamar atenção, e se não é do jeito dela, ela já emburra porque ela quer do jeito dela. Isso interfere também em relacionamento de casal, porque muitas vezes eu quero algo do meu parceiro porque é a minha criança que está na ferida e eu não venho para adulta. Então, esse é um lugar de autorresponsabilidade, de a gente entender que é a gente que tem que acolher a nossa criança. E muitas vezes, o que acontece? Muitas de vocês trouxeram, né, que também tem crenças aí de merecimento, de sabotagem. Então, lá atrás, ou pelo teu olhar, pelo teu filtro sujo, tu achou que os teus pais não deram amor suficiente, que tu não foi atendida nas tuas necessidades. E aí tu fica com uma sensação de não merecimento, que você não é boa o suficiente. Talvez lá atrás, e aí aonde que começa as dinâmicas disfuncionais, a boazinha, a salvadora, porque lá atrás você talvez aprendeu que para você receber, se sentir vista e amada pelos teus pais, você tinha que fazer algo. Então quando você fazia algo que agradava a eles, eles aplaudiam, faziam festa. Então tu ficou com essa percepção, toda vez que eu faço algo eu sou vista, eu me sinto amada. E aí você vem para adulta e você tá sempre dizendo sim, tá sendo a boazinha, aturando o desaforo, porque no fundo você quer se sentir amada. Postura salvadora. Então muitas vezes lá atrás a tua criança ela precisou amadurecer, crescer muito rápido. Por quê? Porque talvez você visualizou os teus pais se brigando,
Talvez você visualizou os teus pais em crise financeira e você percebeu: nossa, os meus pais estão sobrecarregados, eles já têm muita coisa para lidar, eu não posso incomodar. Eu preciso crescer rápido, eu não posso dar trabalho. E aí você cresce rápido e quando chega a vida adulta, tu já tá cansada, sobrecarregada. Então, é lá na infância que a gente vai trazendo essas disfunções. E enquanto a gente não toma consciência, não acolhe a nossa criança, não se posiciona, as coisas vão repetir na tua vida. A tua vida vai ficar travada, porque daí tu não consegue dizer um não, porque a tua menina tá tão ferida que tu não suporta desagradar o outro, tu não suporta receber um não, então tu vai fazer tudo pelo outro, vai se colocar em último lugar para você poder escutar do outro: ai, como tu é linda, como tu é maravilhosa, como tu é gentil, que pessoa maravilhosa. Porque a tua criança precisa receber isso, ser vista. E aí só quando tu acolhe a tua criança, tu suporta se tu for desagradar o outro. Porque tu não tá mais ferida, tu acolheu a tua criança. E muitas vezes, o que acontece também que trava? Que essa é uma das ordens sistêmicas, são leis da vida que a gente diz. Elas estão regendo a nossa vida, a gente queira ou não, elas estão acontecendo. E quando a gente infringe essa lei, a nossa vida fica pesada, ela trava. E aí talvez lá na dinâmica com a tua mãe, talvez a tua mãe também não olhou para a menina ferida dela. E a tua mãe, ela tá ferida. Ela não acolheu, ela não entendeu que é ela que tem que se dar amor. E aí ela olha para você e projeta: aquilo que a minha mãe não deu, minha filha, agora você vai me dar. Você vai me dar o amor, vai suprir as minhas carências. E você, filha, por uma lealdade, por um amor cego, que a gente diz dentro da constelação, porque a gente tem um amor que não vê os defeitos, a gente tem um amor porque a gente sabe que foi através dos nossos pais que a vida chegou até nós. Então a gente tem essa extrema gratidão. Então a gente inconscientemente, a gente diz: antes eu do que você. Então, para não ver a minha mãe sofrer, o meu pai sofrer, eu venho aqui. Deixa, mãe, eu vou ser a tua mãe. Eu faço. Só que aqui dá o problema, dá o caos. Por quê? Você infringiu uma lei. Perante a lei de ordem, a tua mãe é grande, ela chegou primeiro. Antes de você existir, ela já existia, ela dava conta das coisas dela. Você é pequena, quem tem que receber é você. A forma de retribuir os nossos pais é cuidar muito bem dos filhos deles. E quem é o filho dos teus pais? É você. Então você tem que se cuidar, se priorizar. Você tem que olhar para frente, para a vida, porque enquanto você ficar aqui envolvida nas dinâmicas dos teus pais, a vida trava. E aí quando tu quer vir aqui, salvadora, salvar a tua mãe, isso é muito pesado. É por isso que você se sente cansada. Então você precisa voltar o quê? Para o teu lugar de ordem, de filha, de pequena. Outra coisa que acontece inconsciente quando você tenta ser mãe da sua mãe é como se ela olhasse para você pelo olhar da mãe dela, como se você fosse a avó dela. E aí aqui também é onde que gera dinâmicas, desentendimentos. E aí a tua mãe vai vir aqui, por mais que tu faça, que tu agrade, filha ingrata, porque é a menina dela que tá querendo, que tá projetando. Mas você hoje, com o conhecimento de hoje, você entende: mãe, eu só sou tua filha. E a gente tem que entender o quê? A gente nunca vai conseguir suprir a nossa mãe. O filho nunca preenche a mãe. Porque essa força que os nossos pais precisam é dos pais deles. Mesmo que os pais não estejam mais vivos, mas os pais vivem neles e a força é deles. Então você deixa
o que é dos grandes com os grandes e você olha para a tua vida. Uma vez eu atendi uma cliente e ela chegou: Grace, tô cansada, tô exausta, tô até depressiva. É as dinâmicas, né? É conflito com parceiro, é as dinâmicas com o filho, é casa, é trabalho. Eu ainda tenho coisas que a minha mãe requer de mim, que ela ainda quer que ajude. Ela me liga todo dia, eu não aguento mais. E aí o que é? A criança ferida dessa mãe. E aí eu trouxe o olhar, né, dessa visão sistêmica do lugar de ordem e eu disse para ela: tu tem que vir pro teu lugar de filha. E a gente estudou a história dela e lá atrás, na infância, ela sofreu bullying. Então eu expliquei para ela: por mais que esse lugar é pesado para ti, mas inconscientemente você ganha algo. Porque lá atrás eu não fui vista, eu não fui amada, eu me senti rejeitada. E aí quando a minha mãe, eu tenho outros irmãos, mas a minha mãe olha para mim e quer de mim que eu faça as coisas por ela, é um jeito de eu me sentir amada, de eu me sentir vista. Então eu vou lá e eu faço tudo que a minha mãe quer, sendo que tem coisas que ela poderia fazer, sendo que tem coisas que tem outros irmãos e as tarefas podem ser divididas. E aí eu trouxe para ela também, né? Ligar todo dia também não é saudável, é a carência da tua mãe. Então explica com jeitinho, com amorosidade: mãe, eu tô bem. Quando a senhora precisar, a senhora me liga. Porque a vida é tão corrida, mãe, não tenho nem tempo de respirar. Então quando a mãe precisar, a mãe liga, mas não se preocupa, tô bem. Porque ela já estava até num desconforto de já não querer mais nem ir visitar a mãe. Porque vai acontecendo o quê? O cansaço, a sobrecarga. E aí quando a minha menina tá lá emocionalmente ainda ligada nos pais, querendo resolver, achando que eles não dão conta sozinhos, a minha energia fica lá na minha família de base. E aí quando eu tô aqui no meu relacionamento atual, na minha família atual, onde eu preciso priorizar, eu já vou sem força, eu já vou sem energia. Aquilo lá que tu se envolveu na dinâmica dos teus pais, vai faltar energia para te cuidar dos teus filhos. Bert Hellinger, ele diz que existe uma bola dourada. Os pais dão aos filhos e esses filhos vão dar para os filhos. Se a gente observar uma cachoeira, a água desce. Você não vai ver o oposto, a água subindo. Então a gente tem que estar aberto para receber tudo que os nossos pais têm para nos dar. E muitas vezes a gente tem reservas, a gente tem o nosso amor interrompido, porque lá na infância, e isso, gente, é por coisa mínima. A nossa criança, às vezes um momento que a mãe não deu atenção, ou um momento que os pais saíram viajar, que talvez foi trabalho, mas a tua criança, ela entendeu que onde que foi o meu pai e a minha mãe, me abandonaram, e às vezes a gente interrompe esse fluxo do amor. A gente se trava: agora eu também não quero mais receber, se não é do meu jeito, não quero. Isso, claro, é de um jeito inconsciente. E o que eu sempre trago aqui, algumas pessoas vão ver essa live e talvez vão dizer: mas eu super me dou bem com a minha mãe, não tenho conflitos com a minha mãe, nem com meu pai. Não é, a questão aqui não é ter conflitos ou não ter conflitos. Você pode se dar super bem com o teu pai e com a tua mãe, mas, por exemplo, você pode ter internalizado, você olha para o teu pai e acha o teu pai fraco, você toma as dores do teu pai. Então, quando eu olho para os meus pais nesse olhar de fraqueza, eu não consigo tomar a força deles. Eu preciso olhar que ele é grande, que ele é forte, ressignificar essa maneira de olhar para os meus pais para mim tomar a força que vem deles. E aí eu me coloco no lugar de pequena. Só quando eu me coloco no lugar de pequena, que eu estou no meu lugar, eu estou em ordem, acontece o fluxo da vida, acontece a prosperidade, porque eu estou no meu lugar. Toda vez que eu saio do lugar, eu me emaranho com essa pessoa e isso fica pesado demais. Então a vida vai travar porque eu não estou respeitando a lei de ordem. Então essa é uma das 3 leis sistêmicas, a lei de ordem. Lá dentro da mentoria,
A gente vai ampliar, vai trazer todas essas leis, entender qual é o teu lugar dentro do seu sistema familiar. A gente vai fazer a cura da nossa criança interior, desse relacionamento se harmonizando com pai, com mãe. Às vezes a gente tem muitas questões inconscientes para ir curando a tua criança, para te vir para o teu lugar de autorresponsabilidade, de força, de preenchimento. Senão, enquanto tu não cura a tua criança, sempre vai existir esse vazio. Aí você vai lá, você compra roupa, você se enche de comida, você vai querer que o teu parceiro te dê aquilo que os teus pais não te deram. Então tu sempre vai estar com esse filtro sujo, projetando o que é o outro. Enquanto que o trabalho é teu, é interno, é tu te curar a tua criança. Então agora eu vou te convidar para a gente fazer um primeiro movimento de cura. Para você vir fechando os teus olhos, respira bem profundamente, se desconecta um pouquinho, vem para o teu sentir, para a gente fazer esse primeiro movimento. Então, nesse momento de olhos fechados, eu te convido a olhar para a tua menina, para a tua criança interna. Você olha bem nos olhinhos da tua criança e você diz para ela: eu sinto muito, eu sinto muito. Esse tempo todo eu estava olhando para fora, para os outros, porque eu não suportava olhar para a tua própria dor. Mas agora eu vejo, eu te olho agora. E aí você dá um abraço bem apertado na tua criança, para que ela possa se sentir nesse momento acolhida, protegida, amada, segura, para que você possa tirar ela dessa paralisação. E aí agora você diz para ela: agora eu cuido de você, porque até então eu não tinha te visto, eu tinha te deixado abandonada, em último lugar. Mas a partir de hoje, eu me priorizo. Eu olho para as minhas necessidades. Eu te vejo. Eu não vou mais soltar a tua mão. E sente que a tua criança ela vai ficando mais molinha, se sentindo acolhida. Te conecta com essa tua criança, porque é dessa essência, é da tua criança, que você vai poder sentir a leveza, a espontaneidade, a alegria, o preenchimento, a força. É nesse lugar que tu vai encontrar o teu poder pessoal. Então sente um pouquinho esse abraço gostoso, a tua criança se sentindo segura pela tua adulta e a tua adulta resgatando essa alegria, essa leveza, a criatividade da tua criança, da tua menina. Porque só quando vocês duas estão juntas, vocês ganham força. Hoje, você é mãe e pai da tua menina. Os teus pais não têm mais responsabilidade nenhuma pela tua menina. Eles já te deram a vida, já te criaram. Agora a responsabilidade é tua. Então tudo que tu sentiu que faltou lá na tua infância, hoje é você que vai se dar. Tudo aquilo que você viu como falta.
Então vai respirando bem profundamente, para ir devagarinho, retornando. Faz algumas respirações bem profundas e solta. Estão todas de volta? Como estão por aí? Conseguiram fazer o processo, se desligar um pouquinho? Como é que vocês visualizaram a criança de vocês? Tudo ok? Podemos retomar? Então vamos voltando para a consciência. Então, muitas vezes, a gente tem, como eu falei, esse olhar distorcido. Talvez o que os nossos pais deram foi o suficiente, mas a nossa criança, como ela sempre quer mais, ela olhou distorcido. Mas em alguns casos, realmente, talvez faltou muito amor. E quando a gente não é reconhecido na nossa infância, que a gente teve limitações, quando a gente não tem essa aprovação dos nossos pais, a gente vem muito para esse lugar de se sentir a errada, achar que a gente tem que se encaixar, que a gente é a culpada. E aí começam as crenças do merecimento. Quando eu fui preparar essa live e eu tirei uma cartinha para ir me conduzindo, no que eu ia falar na live, veio essa frase aqui: não precisamos aceitar e ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora. Então muitas vezes tu olha para a tua vida e a tua vida até tá legal, tá bacana, tu não tem muito para reclamar. E aí às vezes tu te acomoda com aquilo ali. Mas é o que essa frase diz: você é merecedora de ser feliz. Você não precisa se contentar com um pouco. Então às vezes você cria historinhas, você se fecha para receber. E aí, enquanto a tua criança está lá paralisada, vai passar as oportunidades e você vai deixar passar, porque a tua menina está lá travada. E aí tu não aceita os desafios para ir para o crescimento, para ir para o mais, para melhorar a relação contigo mesma, para melhorar o teu relacionamento de casal. Quando a gente se cura, o nosso relacionamento com os nossos filhos, ele vai para um outro lugar. Porque enquanto a gente está ferida, a gente projeta essa projeção nos filhos. Aí a gente faz chantagem emocional, ou quer que esses filhos fiquem embaixo da asa, porque agora eu não ganhei da minha mãe, eu quero que o meu filho me nutra. Mas a gente precisa se curar para a gente se tornar uma mãe saudável. De dizer para o filho: filho, vai, eu gostaria que você fosse para esse caminho, mas se é do outro que tu quer, tá tudo bem, eu vou estar aqui de braço aberto, te esperando. Só que para isso a gente tem que estar curada, a gente tem que curar nossa criança interior para poder ser uma mãe melhor. E aí a segunda frase foi: exercita olhar para o que aconteceu sem julgamento. Então aqui, tudo que eu trouxe, porque a gente teve limitações lá na nossa infância, só que a gente traz esse olhar de não julgamento. Os nossos pais, com certeza, eles fizeram o melhor que eles podiam. Só porque eles vieram de pais muito mais ainda limitados. No tempo dos nossos pais, não tinha amor, não tinha carinho. Os pais saíam trabalhar, os filhos ficavam alargados, eram os irmãos, um cuidando do outro.
os nossos pais tiveram muitas faltas. Então a gente traz esse olhar sem julgamento. Sem julgamento, mas porém a gente olha e identifica o que ficou limitante, o que não ficou bom, para que a partir de hoje eu possa olhar essas limitações e agora eu entender que tem modelos mais elevados de relacionamento comigo mesmo, que tem um melhor relacionamento possível entre pais e filhos. Então a gente também não pode, por esse amor cego, olhar e dizer que foi lindo e maravilhoso, porque muitas pessoas ainda estão nessa ilusão, porque tem muita culpa de olhar os defeitos do pai, então eu prefiro não ver, eu não olho. Só que enquanto eu não olhar as sombras do meu pai e da minha mãe, eu não enxergo as sombras em mim. Eu preciso sair dessa ilusão. Não existem os pais perfeitos. Existem pais que são um homem e uma mulher que estão cheios de defeitos. E eu sou 50% o meu pai e 50% a minha mãe. Então tudo aquilo que tem de sombra no meu pai e na minha mãe, eu também tenho. Talvez num nível menor, mas eu tenho. E só quando eu consigo olhar para a sombra dos meus pais, eu consigo olhar para as minhas próprias sombras. E é aí que acontece a grande cura. Quando a gente se permite olhar, que a gente não é assim a melhor bolacha do pacote, que a gente também tá cheio de defeitos, de falhas e que a gente tem muita coisa para curar, tem muita coisa para evoluir. Mas a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Outra coisa que acontece, né, a questão também dessa nossa baixa autoestima é porque muitas vezes lá no passado, quando os nossos pais, às vezes a gente via eles brigando ou quando eles falavam mal um do outro, ai, porque o teu pai é assim assado, fez assim comigo, ai, mas a tua mãe é assim, assim assado. Isso é muito pesado para a criança, porque o inconsciente dela sabe que ela é 50% pai e 50% mãe. Então, quando eu vejo lá a minha mãe apedrejando o meu pai, é como se eu tivesse que anular 50% meu, porque eu também sou meu pai. É pesado demais porque eu amo os dois, eu não quero me posicionar, ficar de um lado, eu quero amar todos os dois. Então aí é onde que vai gerando todo o nosso rompimento desse fluxo para poder receber livremente o amor dos nossos pais. Por exemplo, uma pessoa, né, onde a mãe diz, minha filha, o teu pai isso, o teu pai aquilo, o teu pai me traiu. A filha, ela fica limitada a receber o amor do pai e ter o gesto espontâneo dela, porque ela pensa, mas se eu for lá me dar bem com meu pai, a minha mãe vai dizer, teu pai, olha o que ele fez e tu tá lá puxando o saco do teu pai. Então, os filhos, eles também vão interrompendo esse fluxo do amor pelas coisas que os pais estão embolando tudo, emaranhando tudo. Assunto de casal é de casal. Pai e filho são outros assuntos. Filhos não se metem em assunto de casal, porque tudo isso vai nos bloqueando, vai nos impedindo. Então é esse lugar que a gente tem que vir e ressignificar. Que olhar, que lente que eu olho para o meu pai? Pela lente da minha mãe, daquilo que a minha mãe ensinou, ou pela minha lente de filha? Que lente que eu olho para minha mãe? Pela minha lente ou pela lente que o meu pai me ensinou? Então, gente, é muita coisa que a gente tem que curar, que a gente tem que olhar para a gente se liberar e fechando essas portinhas do passado, limpando a nossa lente para a vida prosperar. Então, dentro do que eu fiz, né, na minha própria autocura, em todos os conhecimentos que eu busquei, que transformou a minha vida, em tudo que eu venho observando aqui no consultório, nos atendimentos,
as clientes que chegam, cada uma tem a sua história, suas dores, os personagens, mas a gente tem uma jornada que é igual para todas, que a gente se harmonizar com o pai e com a mãe, que a gente curar a nossa criança, que a gente curar o nosso feminino. Eu ainda quero fazer uma live sobre isso, porque todas nós estamos muito feridas. A gente está nesse excesso de energia masculina e isso prejudica os nossos relacionamentos. Então são todas essas questões que a gente precisa curar para a gente ter relacionamento mais expansivo, de amor, de contribuição e não projetando as feridas. E lá dentro da mentoria a gente vai trazer o olhar, vai aprofundar esses conteúdos e vai se utilizar de ferramentas aceleradas para você poder ir fazendo essa cura, para voltar a acolher a tua menina, para te voltar a se sentir segura, confiante, porque muitas vezes também quando a gente está nesse excesso de masculino, a gente aborta os nossos sonhos, a gente engaveta os nossos sonhos e a gente precisa resgatar tudo isso que ficou perdido. O que acontece quando você diz, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de iniciar o meu projeto? Da onde é que vem esse medo? A tua menina, na projeção. Então, quando você quer ir lá fazer um projeto, você tem o medo do julgamento dos outros, da aprovação. E na verdade esses outros, sabe quem são esses outros? Inconscientemente é a tua mãe. Então tu sente o medo do julgamento, da reprovação da tua mãe, de tudo que tu vivenciou lá atrás da tua menina. E é onde que tu trava também. E aí talvez você tá trabalhando e você não consegue cobrar pelo teu serviço. Tu tem dificuldade de cobrar. Porque daí chega lá o cliente e daqui a pouco tu diz assim, não, pra ti vou fazer bem baratinho. Não, pra ti não vou nem cobrar, pode levar. Porque é o quê? A menina. A menina, em vez de receber o dinheiro que ela tá fazendo, ela prefere receber a aprovação. E aí de novo aquilo, que linda, que maravilhosa, ela quer receber o elogio. Quando eu tô na menina, quando eu tô lá na minha profissão, muitas vezes eu também sinto muita necessidade que o meu cliente venha, me elogie, me paparique. Se eu não recebo os elogios, eu já fico frustrada. E aí o que é isso? Eu preciso me harmonizar com a minha mãe. Porque enquanto eu tiver questões com a minha mãe, achando que a minha mãe me deve algo, que a minha mãe me deve reconhecimento, eu quero que a minha mãe me reconheça. Eu chego para os clientes nesse desejo e aí fica pesado para eles ficar nesse lugar da mãe. Então é esse lugar que eu tenho que curar a minha criança. Se o elogio, se o reconhecimento vier, que bom. Mas se não vier, eu sigo, eu faço por mim mesma. Enquanto eu tô ferida, eu continuo vinculada com os meus pais, querendo agradar, me sentir importante, me envolvendo ainda na dinâmica de pai e de mãe. Crianças não prosperam, crianças não têm bons relacionamentos, crianças não fazem dinheiro, elas ganham dinheiro. Então eu preciso curar minha criança para mim vir para minha adulta, para minha autorresponsabilidade. E aí quando eu dou a mão para minha criança, eu ganho força. Eu sinto a segurança. Só nesse lugar que eu me preencho de mim mesma, que eu mesma me dou amor próprio, que eu me aprovo, que eu me sinto merecedora,
eu tenho força para ir para a vida. E para você ir para a vida adulta, vai precisar de culpa. Só crianças vivem na inocência. O adulto, para crescer, ele vai sentir culpa. Então você vai sentir culpa quando externamente você precisar se distanciar um pouco mais dos teus pais. Porque todo movimento sistêmico de honrar pai e mãe é dentro do nosso coração. É eu soltar a crítica, o julgamento, achar que eles precisam de mim, que eles não vão dar conta. Ou que eu ainda quero mudar a história, que fosse diferente, que eu ainda quero que eles me olhem, que eu ainda... Tem pessoas que ainda esperam que os pais venham e se retrate de algo. Sinto muito, filho. E talvez tu vai ficar frustrada nesse lugar aí esperando. Talvez eles nunca vão vir. E aí você que precisa amadurecer e crescer, olhar para as tuas necessidades, te acolher, para vir para a tua postura adulta. É só desse lugar que você ganha força. É só desse lugar que aí você cresce e o desafio, ele fica menor, não fica tão grande. Mas precisa aqui. Porque também o excesso do adulto fica pesado, puxado. Eu preciso estar com a minha criança, porque é da criança que vem a leveza, é da criança que vem a criatividade. Então você precisa fazer as pazes, acolher a tua criança. E vai ter momentos que por mais que a gente cura, que a gente ressignifica, vai ter momentos que ela vai vir, vai fazer a birra, vai dar o piti, mas aí tu tá consciente. Porque talvez até então a tua criança em muitos momentos ela vinha, fazia birra no casamento, nas tuas relações. Talvez tu era uma cobradora dos outros. Tu tem que fazer, tu tem que me dar. Não, ninguém tem que fazer, ninguém tem que dar nada. É tu por ti mesma. E aí hoje com esse novo nível de consciência, talvez a tua criança vem, faz birra e depois tu vai... caraca, foi a minha criança. E daí da próxima vez tu vai ficar atenta. E devagarinho tu vai domando ela, vai acalmando ela. Porque senão... ela estraga os teus relacionamentos, ela estraga o teu relacionamento de casal. Senão você fica numa postura cobradora da vida. Então eu tenho que fazer as pazes com meu pai e com a minha mãe. O que vocês me deram foi suficiente. Daí eu saio dessa postura de cobradora, eu saio da postura da vítima. Eu venho para minha autorresponsabilidade. E é sobre tudo isso que a gente vai trabalhar lá dentro da mentoria. Porque hoje aqui muitas chaves eu tenho certeza que foram viradas. Mas existem coisas que não adianta o nosso entendimento, a gente só entender com a nossa mente não transforma. Porque o que eu sempre trago aqui nos meus atendimentos, muitas vezes, o que eu trouxe aqui vai te dar um entendimento de te apaziguar com os teus pais. Verdade, a gente sai um pouco desse julgamento. Os meus pais deram o que eles podiam, era o melhor que eles tinham. Na época deles foi mais difícil ainda. Só que a gente não exclui as dores da nossa criança. Então aqui a gente não anula o que a gente sentiu. Porque tudo que a gente coloca embaixo do pano, uma hora vai vir. Então eu preciso ser real e dizer, nossa, naquele momento eu me senti sozinha, eu me senti abandonada, eu não me senti valorizada. Para você, quando você cura, você ressignifica e aí você libera. Só que isso você vai precisar de ajuda, porque a gente querer fazer sozinha, esperar o tempo não cura. Você precisa de um acompanhamento e também tem coisas da tua criança que são inconscientes, que sozinha tu não consegue, da relação com teu pai e com tua mãe.
Já atendi cliente aqui que só do jeito de ela falar eu já sabia que tinha algo. E eu perguntava, fulano, aqui, a relação com a tua mãe? Não, tranquilo, não. Aconteceu lá, mas eu já superei, tá de boa. E aí daqui a pouco a gente aprofundando, tá, mas e aqui? Aí eu fui apertando ela e daqui a pouco veio aquele choro. E aí tinha coisas lá que ela quis salvar, que era o olhar da mãe dela que criticava o pai dela. Então tinha um monte de questão. Só que a nossa mente, ela mente. Ela não quer que a gente veja, pra gente não sofrer, pra gente seguir adiante. Só que a gente segue travada. A gente segue sem receber essa energia do feminino e do masculino que vem do nosso pai e da nossa mãe. E aí é por isso que a gente precisa fazer essas curas internas, para tomar a força do feminino, que é para mim ter abundância, bons relacionamentos, uma autoestima, do masculino, para mim ir realizar sem me sabotar, terminar os meus projetos. Então eu preciso de tudo isso integrado e bem resolvido dentro de mim, da minha ancestralidade, e eu vou ganhando força e leveza no processo. Quando a gente se cura, 7 gerações antes de nós também se curam e 7 que virão também se curam. Então pensa que herança mais linda tu pode deixar para os teus filhos. Tu te curar. Quando tu te cura, fica mais fácil para os teus filhos. Eles também recebem a tua cura. Então muitas vezes as mães se enganam. Quer pagar terapia para o filho. Ai, filho. Cura, te cura primeiro, que vai reverberar no teu filho a tua cura. Vai abrindo o caminho para os que virão. Certo, meus amores, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui, desse conteúdo que foi transformador na minha vida, foi um divisor de águas, porque eu fui acessando, tudo aquilo que tinha disfuncional em mim, porque até a gente não ter o conhecimento, a gente não sabe. Às vezes a dinâmica do nosso sistema familiar está toda errada e a gente eu achava que as minhas atitudes estavam super certas. Até descobrir o pensamento sistêmico, a visão sistêmica, porque a gente não é só um ser individual. Como a gente se relaciona está nos influenciando com o nosso pai, com a nossa mãe. A gente repete padrões familiares de escassez, de traição, de sobrepeso, de relacionamentos frustrados. Então a gente vai aprendendo esses ensinamentos e vai nos curando para a gente ir vindo para a rota. Então eu espero que vocês possam ter virado chaves, que em algum nível vocês possam ter acolhido a criança de vocês. E aí aqui fica o convite, final da semana, lá dentro do desafio, eu vou abrir para quem quiser fazer a aplicação para ser selecionada para participar da mentoria. E aí a gente vai, muito mais fundo nessas curas, nesses processos, vai ser muito expansivo. Então, tudo que eu venho há anos estudando, que eu bebi de várias fontes, eu vou trazer ali tudo prontinho para vocês dessa jornada de transformação. É um divisor de águas quando a gente acessa o pensamento sistêmico, que a gente cura a nossa criança e a gente cura o nosso feminino. Boa noite, obrigada. Tenham aí uma boa noite de sonos, fiquem bem. Beijo grande. Gratidão, meninas. Espero vocês lá dentro da mentoria, hein? Prontas para voar. Vai ser transformador. Vocês não serão mais as mesmas. Pode ter certeza. Eu tenho certeza disso, porque eu sei do meu processo e eu vejo aqui as minhas clientes como elas são transformadas quando elas acessam esses conteúdos. Boa noite.